Mano, tô com medo de gravar esse vídeo aqui. A gente não pode fazer muita piada não, cara. Porque no Brasil, fazer piada dá dando cadeia. Político pode roubar o INSS, tudo bem, não tem problema. Mas fazer piada? Ai, ai, ai. Em Hollywood, poucos nomes são ditos com tanto respeito quanto o de Denzel Washington. E não é só pelos prêmios ou pelos personagens que ficaram na história. É porque ele construiu uma carreira com base em escolhas firmes, fé inabalável e uma ética de trabalho que beira o religioso. Hoje a gente te convida a conhecer a trajetória completa de Denzel, do Bronx ao topo do cinema mundial. Então já deixa seu like aí e já vamos rodar a vinheta para você saber por que esse cara é um dos mais importantes de Hollywood. Curtam! Denzel Washington nasceu em 28 de dezembro de 1954 em Mount Vernon, Nova York, filho de um pastor pentecostal com uma dona de salão de beleza. Ele cresceu num lar onde a fé e a disciplina andavam lado a lado. Mas nem tudo foi estável. Aos 14 anos, os pais se separaram. A mãe, com medo que ele se desviasse aí para as drogas, pelo crime, mandou ele para uma escola militar, Oakland Military Academy. Ele mesmo disse que se tivesse ficado nas ruas, ele poderia acabar ou morto ou preso. E também foi nessa mesma época que uma cliente do salão de beleza da sua mãe fez uma profecia. Olhou para ele e falou: menino, você um dia vai conversar com multidões. E ele guardou aquilo como uma missão. Fez muito bem. Quando terminou o ensino médio, Denzel pensou em seguir uma carreira tradicional. Cogitou de ser médico, mas aí já o palco falava mais alto. Na Universidade de Fordham, ele começou estudando biologia, depois passou para o jornalismo. Até que, numa peça de teatro estudantil, ele sentiu o chamado. É destino, né? Ele se formou em 1977 com dupla formação, teatro e jornalismo. E também ele foi o orador da turma. Aí já podia ver como ele ia ser comunicador, né? Depois da faculdade, ele cursou brevemente teatro na American Conservatory Theatre. Isso lá em São Francisco. Mas ele largou cedo porque o desejo, a vontade de trabalhar falava muito mais alto. Denzel estreou no cinema em 1981 com o filme Carbon Copy. Ele interpretou o filho negro de um homem branco. Hi, Daddy. Carbon Copy. Era uma comédia leve, mas já mostrava aí, né, o carisma e a força dramática do ator. Não, já dava pra perceber ali que alguma coisa diferente tinha. Pouco depois, ele ganhou projeção nacional com a série Plantão Médico, St. Elsewhere. Teve 6 temporadas, de 1982 a 1988. Isso, essa St. Elsewhere não é o We Are, hein? Não confundam. Em 1987, brilhou em Um Grito de Liberdade, que interpretava aí o ativista Steve Biko. E isso rendeu para ele sua primeira indicação ao Oscar, né? E 2 anos depois, ele ganhou a estatueta dourada como melhor ator coadjuvante no filme Tempos de Glória, de 1989. Atuando ao lado de Matthew Broderick e o Morgan Freeman. É, cara, só a nata. Congratulations. Nos anos 90, Denzel Washington brilhou, ali se consolidando como um dos maiores atores da sua geração. Em 1992, ele interpretou Malcolm X numa das interpretações mais poderosas do cinema. Concordo. Que foi dirigido aí pelo Spike Lee. In a dream that's divine. E essa grande atuação rendeu para ele mais uma indicação ao Oscar. Vamos contando aí. Vieram também o drama com Tom Hanks, Filadélfia, de 1993. E em 1995, o thriller Maré Vermelha. Junto com o Gene Hackman. Filmaço, de ficar na ponta da cadeira. Exatamente. Tem também Hurricane, O Furacão e O Incrível Colecionador de Ossos, ambos de 1999. E galera, em papéis sempre fortes, densos e muito desafiadores. E mesmo com tanto sucesso, ele sempre tentou ali manter uma linha rígida de princípios. Recusou, por exemplo, e aqui eu não vou passar pano, cara, pode ser um ótimo ator, maravilhoso, mas não teve a visão. Ele recusou Seven. Ele não quis fazer o papel do Mills, onde o Brad Pitt brilhou. No! No!
Meu Deus, cara. Cara, Se arrependeu feio, né? bom, pelo menos tempos depois em entrevistas ele falou que tinha se arrependido muito de não ter aceitado. Um outro papel que ele recusou para trabalhar no Exterminador do Futuro 2. Hasta la vista, baby. São papéis que atores dariam a vida pra participar, mas tudo bem. Vida que segue. Em 2002, Denzel fez história com o filme Dia de Treinamento, no papel do detetive corrupto Alonzo Harris, e levou mais uma vez um Oscar como melhor ator. King Kong é mico perto de mim. Dirigido pelo Antoine Fuqua. E essa parceria do Denzel Washington com esse diretor rendeu muitos frutos aí através dos anos. E Denzel foi apenas o segundo ator negro a conquistar a estatueta dourada, seguindo aí do Sidney Poitier. Curiosamente, essa noite foi maravilhosa para o Oscar, porque o Sidney Poitier recebeu mais um Oscar, no caso aqui um Oscar honorário, e a Halle Berry ganhou também um Oscar como melhor atriz por A Última Ceia. E se você quer saber a nossa opinião sobre esse Oscar honorário, assista o episódio de Grandes Estrelas que ainda não ganharam o Oscar, você vai saber do que a gente acha. A gente fala bem, a gente o link tá na descrição aí e vai ter como indicação no final do vídeo também. Bom, não posso deixar de citar aqui o Livro de Eli, que pra mim é um filmaço de 2010. Bom, se você tá dando a sua opinião, eu também peço aí, pessoal, dá uma olhadinha aí na franquia O Protetor. É divertido. E não satisfeito com esse caminho grande como ator, ele também tem o seu papel de diretor no cinema. Bom diretor, não é qualquer coisa não. Ele fez Voltando a Viver de 2002, e depois vieram O Grande Desafio de 2007 e Um Limite Entre Nós de 2016. Pra mim, ele merecia um Oscar com O Limite Entre Nós. É mesmo, verdade. E o mais recente, em 2021, Um Diário para Jordan, também um puta filme. Bom, entrando no âmbito pessoal agora, ele é um cristão evangélico fervoroso. Costuma ministrar sermões, financiar projetos pessoais. Ele costuma dizer que a sua fé guia todas as decisões da sua vida. E foi toda essa fé e generosidade que fez ele bancar os estudos de Chadwick Boseman, na Inglaterra. Que Deus o tenha. Exato. E anos depois, o próprio Chadwick falou: não existiria Pantera Negra sem Denzel Washington. E pessoal, fica aí até o fim do vídeo que tem uma curiosidade aí com o Pantera Negra 3. Não, e ele pagar os estudos pro Chadwick, eu acho que muita gente não sabia, né? Denzel, ele é um cara discreto, ele não tem redes sociais, ele costuma ser meio esguio com entrevistas, até meio misterioso, vamos dizer assim. Ele diz que quanto menos souberem dele, mais credibilidade seus papéis vão ter. Ele também tem um dedo quebrado, resultado de uma partida de basquete que ele nunca consertou. E pra ele é só parte da vida. De boa. O dedo às vezes desloca e ele coloca no lugar em cena, super natural. O Denzel Washington, ele tem um código de conduta no trabalho muito específico e claro. Ele não faz cenas de sexo explícito e não interpreta papéis que vão contra a sua fé. Ali, na forma dele ver as coisas, ele é um homem de princípios. Recentemente, em Gladiador 2, Denzel teria ficado um pouco incomodado pelo seu personagem ser bissexual. Mas essa história é um pouco confusa. Pois é, né? Ele chegou a gravar a cena com outro ator e ele pediu para que essa cena fosse cortada. História que foi desmentida em uma entrevista por ele mesmo. Ele falou que essa cena não deveria ser cortada. Mas em contrapartida, o diretor, o Ridley Scott, ele falou que essa cena nem gravada foi. Não, uma zona. Então são aquelas coisas de Hollywood, né? Deixa quieto. Assiste Gladiador 2 aí, pessoal. O primeiro é melhor, mas assiste o 2. Mesmo com essa imagem serena, o Denzel Washington já nos mostrou aí alguns momentos de tensão. É sereno, mas não é bobo. Exatamente. E no Festival de Cannes de 2024, ele se desentendeu ali com um repórter, com um cinegrafista, e ele pediu... Não coloca a mão em mim, não me pega. E o fotógrafo cismou, pegou ele pro braço, ele tirou... Foi ali uma sainha justa. E ele tá certo, né, meu? Aliás, respeito é a palavra-chave de sua trajetória. Ele evita polêmicas, mas ele é inflexível quanto aos seus limites. E tem plena consciência da sua imagem pública, né? Que zela com disciplina. Ele se blinda, né? De uma forma ali. Ele é diferenciado. Denzel Washington é pai de 4 filhos.
Talvez aí o filho mais conhecido é o John David Washington, que também é ator, e já fez o Infiltrados na Clã, de 2018, e o super confuso Tenet, de 2020. E 2 filmaços também. Sim, filmão. Eu não entendi nada do Tenet, mas tudo bem. Com 2 Oscars, 3 Globos de Ouro e um Tony. E também uma medalha presidencial da Liberdade. Denzel faz história e faz bonito, né? Pra eles lá é uma honraria e tanto essa medalha. Denzel Washington é mais que um astro, é um símbolo. Aos 70 anos, o Denzel Washington falou que ainda tem mais 6 projetos pela frente. Dizem as boas e as más línguas que ele vai estar no elenco de Pantera Negra 3. Não se sabe ainda se vai ser um vilão, se vai ser um mocinho. Bom, se ele fizer Pantera Negra 3, a gente vai estar lá para assistir. Se não fizer também. Tá. Depois disso, como ele mesmo comentou, ele vai se dedicar totalmente à família, que já é bem dedicado à família, né? A projetos sociais e à fé. Para ele, sucesso não é sobre fama ou dinheiro, e sim propósito. Perfeito. E talvez essa seja a chave de uma carreira tão sólida e respeitada em Hollywood. Para ele deu muito certo. Muito. Enquanto outros atores procuram os holofotes, Denzel caminha em silêncio, e mesmo assim ele consegue iluminar tudo ao seu redor. Bom, porque o que ele construiu não é só uma carreira, é um legado. Você imagine você ser indicado ao Oscar em 10 décadas diferentes. Anos 80, 90, 2000, 2010, 2020. É por isso que ele tá aqui nas nossas biografias, né? Ele é um farol para quem vem depois, né? É uma história que mereceu aqui ser contada no nosso canal. Bom, esperamos aí que vocês tenham gostado de mais uma biografia do nosso canal. Eu gostei muito, cara. Eu também. E se não deixou o seu like, tá esperando o quê? Dê o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você... Sininho, deixa o sininho. Ajude, porque a gente cresce cada vez mais e é por causa de vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre a vida de algum artista aí, de alguma atriz, de algum ator, comenta aqui embaixo. A gente Diretor, vale tudo. A gente vai ter um prazer enorme em fazer aquilo que vocês pedem. Exatamente. E nos vemos semana que vem, beleza? Heavy Metal sempre!